Uma semana muito especial para o torcedor do Botafogo, né? E a ansiedade não para, né? Porque, como você disse, o Botafogo pode ser campeão brasileiro nesta quarta-feira contra o Internacional. Eu vou falar já já essas possibilidades aí, o que tem que acontecer para o Botafogo ser campeão. Mas vamos relembrar rapidinho só a festa de ontem, né? O clima aqui no Rio de Janeiro durante todo o fim de semana foi muito legal, né? Esse título inédito foi muito comemorado por uma multidão. O Botafogo pousou aqui no Rio de Janeiro ontem por volta de 4 horas da tarde. E aí os jogadores foram para a praia ali de Botafogo, para a Enseada de Botafogo, onde aconteceu um desfile ali, uma multidão de botafoguenses esperava ali os jogadores com a taça. E esse desfile ali em caminhão, né, num trio elétrico, durou cerca de 2 horas, 2 horas e meia. Por volta de 8 horas da noite, o Arthur Jorge, em cima do trio, reuniu os jogadores e falou o seguinte: gente, vamos acabar com a comemoração agora, porque tem jogo importante quarta-feira. O técnico diz que quer muito, né, ganhar esse campeonato brasileiro também. O foco agora é ser campeão nacional. E hoje o Botafogo já tem treino. Não tem descanso, não. O Botafogo vai se reapresentar no centro de treinamentos agora à tarde. Às 4 horas da tarde tem treino. Amanhã pela manhã tem treino também. E aí à tarde o time viaja para Porto Alegre para enfrentar na quarta-feira o Internacional. E vale lembrar que para essa partida contra o Inter, o Botafogo não tem o John, goleiro que levou o terceiro cartão amarelo na última partida do Brasileirão, que foi justamente contra o Palmeiras, né, o concorrente ali ao título. O John levou o amarelo, então o terceiro amarelo, então tá fora dessa partida. O Gatito ali deve ser o goleiro titular nessa partida contra o Inter. E tem um retorno importante ali no banco de reservas do Tiquinho Soares, que estava suspenso contra o Palmeiras e agora fica como opção ali para o técnico Arthur Jorge para essa partida. E aí eu falei sobre a chance de título, né? Vamos explicar direitinho pro torcedor que está em casa, para quem está acompanhando também, torcedor do Palmeiras, torcedor do Botafogo que está ansioso. É o seguinte, o Palmeiras joga contra o Cruzeiro. Se o Palmeiras empatar e o Botafogo ganhar, essa diferença sobe para 5 pontos. A diferença atual é de 3. A diferença sobe para 5 pontos. E aí o Botafogo conquista o título na quarta-feira. Se o Palmeiras perder para o Cruzeiro e o Botafogo empatar, a diferença vai para 4 pontos. E aí também o Botafogo conquista o título brasileiro depois de muitos anos, né? Então são essas duas possibilidades. As outras todas, combinações de resultados, deixam a disputa do título para a última rodada, que é no fim de semana. É muita emoção. Vamos ver o que vai acontecer nessa quarta-feira, né, Joana? Eu volto com você. Festa acho que não terminou ainda ou já terminou, hein, Cícero? Conta aí pra gente como é que está essa segunda-feira no Rio de Janeiro. Boa tarde. Boa tarde para você, Bruno, para o Mário Marra, para o Vilas Boas e para o fã de esporte, especialmente o torcedor alvinegro, que continua comemorando intensamente o título inédito da Libertadores da América aqui no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Os torcedores do Botafogo a todo momento saem pelas ruas com a camisa alvinegra. A festa ontem foi incrível na praia de Botafogo, foi até 8h15 da noite, acompanhar ali o trajeto em carro aberto dos heróis do Botafogo. Só que a partir de hoje, também o Botafogo está focando no título do Campeonato Brasileiro, que não conquista desde 1995, naquela final contra o Santos, segundo jogo no Pacaembu, 1-1, gol do título do Túlio Maravilha. Portanto, aí, 30 anos que o Botafogo não conquista um título de campeão, quase 30 anos de campeão brasileiro. O Botafogo é líder isolado, em primeiro lugar com 73 pontos ganhos, 21 vitórias. Palmeiras, que é o único que tem chance ainda de tirar o título do Botafogo, é difícil, mas pode ainda, 70 pontos ganhos também, 21 vitórias. Na 37ª rodada, quarta-feira, o Botafogo tem um confronto dificílimo. Beira-Rio, Porto Alegre contra o Internacional, que é o quarto colocado, com 65 pontos ganhos, sem chances de título. E, enquanto isso, no Mineirão, tem Cruzeiro e Palmeiras. Um jogo está ligado ao outro. O Botafogo pode ser campeão já na quarta-feira. Vamos ver se as contas do Jailson Vilas Boas vão bater com as minhas. Também fiz um levantamento aqui. Como que o Botafogo pode ser campeão na quarta-feira? Em caso de vitória contra o Inter e que o Palmeiras empate ou perca para o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. E aí o Botafogo seria campeão. Mas tem uma segunda fórmula, que o Botafogo não precisa vencer. Ele empata com o Inter lá no Beira-Rio, em Porto Alegre, mas aí obrigatoriamente o Palmeiras tem que ser derrotado pelo Cruzeiro. O Botafogo seria campeão sem a necessidade do último jogo contra o São Paulo, no estádio Newton Santos, no domingo, dia 8 de dezembro. Essas as chances do Botafogo conquistar mais um título nesta temporada. Você ama o futebol, você está emocionado.
né, com essas histórias todas. E, claro, a gente tem que valorizar a campanha aí também do Botafogo, tá? Foram 17 jogos na Libertadores. Começou lá na fase inicial da competição, onde correu risco, né? A gente até lembrou na semana passada, poxa, quase foi eliminado pelo Red Bull Bragantino. Sim. E hoje, olha a distância entre os dois na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas são 31 gols marcados, 17 sofridos e apenas 3 derrotas. Quantas histórias, hein, emocionantes de jogadores, de torcedores, de tudo que fez o Botafogo campeão pela primeira vez da Libertadores, Mário Marra. Não, sim, muitas histórias. Desde o início, né, são poucos os times que passam pelas fases iniciais e que vão até a final, mas a sensação que ficou, que passou, é que o Botafogo foi realmente, quem disse foi o Júnior Santos, né? É que tudo que aconteceu na temporada passada, e aí assim, é muito tranquilo a gente falar sobre isso, porque a gente não ficou aqui sendo fanfarrão, né? O ontem a gente já viu, mas o amanhã a gente não tinha visto ainda. Você falou algumas vezes isso. É assim, o ontem pode servir como peso para amanhã? Pode, mas pode servir para melhorar amanhã também, gente. É a nossa vida. E como o Botafogo teve o ontem para aperfeiçoar o hoje, o amanhã, o Botafogo foi melhorando. Foi passando por muitos desafios. Nossa, mas contra o São Paulo, sim, foi difícil, né? Perdeu o gol, o pênalti, tá bom. Mas se eu não estou equivocado, o Botafogo ganhou, ou ganhou nos pênaltis. E era esse o critério. Mas, assim, o Botafogo teve um jogador expulso com 30 segundos, gente. Isso é épico, sim. Claro que é. Durma com um barulho desse. Porque foi muito bonito, foi muito bem feito. Um time que não teve vergonha de atacar. Esse time jogou a Libertadores quase sempre com 4 atacantes. Isso, no futebol moderno, chamado de moderno, sempre alguém vai chegar na área, alguém de uma outra função vai chegar. Pode ser um lateral, pode ser um meia. O Botafogo eram 4 caras na carteira profissional lá, atacantes. Os caras chegavam. Até na altitude. Até na altitude. Então, temos que reverenciar e temos que aprender com o que o Botafogo fez. O Botafogo pode ter nos ensinado, ou certamente nos convidou, a valorizar novamente o ataque. Isso é muito legal. Se existia alguma adversidade para o Botafogo enfrentar nessa Libertadores, ele enfrentou todas, né? Algumas, né? Desde um sorteio, e o sorteio, claro, tanto o nome diz que está relacionado à sorte. Ele pegou o pior caminho possível, não pegou, Jailson? E a adversidade que ele poderia encontrar, acho que ele não teria uma mais difícil do que foi perder um jogador com 30 segundos de jogo. O Marra falou bem, a trajetória, o mata-mata do Botafogo na Libertadores. O Palmeiras, você elimina o Palmeiras, depois você vai jogar contra o São Paulo. Faz um jogo magnífico dentro de casa, mas ficou aquela questão de que não estava conseguindo fazer o gol, Depois tem toda a questão do jogo de volta, o segundo tempo, principalmente no Morumbi. Isso. Depois, enfim, a partida vai para os pênaltis. Um ambiente muito difícil. Exatamente. Ali, né? E aí depois o Peñarol. Aí já aquela tranquilizada na caminhada, mas era um adversário muito grande e com o primeiro tempo complicado contra o Peñarol, no momento que o Peñarol conseguia tirar o lado direito. E aí o Arthur Jorge, novamente, espetacular, faz as trocas e a equipe consegue vencer com tranquilidade no segundo tempo. Mas essa final, a gente estava na redação, estava assistindo na redação aqui, na hora da expulsão, todo mundo parando para pensar. E agora? Isso. 30 segundos. 30 segundos. Não tem... Assim, a gente tenta explicar aqui como um treinador vai arrumar um time em uma final de Libertadores, um possível título inédito, tendo um jogador a menos com 30 segundos. Eu tô batendo nessa tecla porque, como o Marra falou bem, é épico. Claro. É espetacular. Você tá com um jogador a menos o jogo todo e você ainda abrir 2-0. Ele abriu 2-0. E aí foi o que eu até coloquei no site da ESPN, né? O Milito esperou ver o que o Arthur Jorge ia fazer. Mas o Arthur Jorge já tinha feito, sem trocar nenhuma peça. Sem trocar nada, ele baixou o Luiz Henrique para fazer uma linha de 6, deixa o meio-campo aberto e o Atlético Mineiro não soube aproveitar. Tinha um espaço ali. A gente até falou muito sobre isso depois do jogo. Tinha um espaço que o Atlético Mineiro não soube aproveitar.
E aí, o Botafogo defende muito bem as alas, que foi onde o Atlético Mineiro estava tentando fazer suas jogadas. Ou com o Scarpa ou com o Arana. Ou com o Scarpa, né? ou com o Arana. Mas o Botafogo fez uma linha de 6, defendendo tranquilamente. Que aí o Marlon também desceu. Desceu todo mundo. O Marlon fez o centro da defesa e o Luiz Henrique fazendo ali a lateral direita junto com o Vitinho. E aí a gente ficou naquela questão de tática, né? Você tiraria o Igor Jesus? Você tiraria o Almada? Você tiraria o Luiz Henrique? Você tiraria o Savarino? Todo mundo naquela... E aí? Tem que organizar esse time. Sim. Ele não tira ninguém, ele organiza o time. E o Almada, eu tenho que reverenciar o futebol desse pequeno gigante que é o Almada. O Almada jogando ali de volante e meia, ele faz a jogada sem medo da bola. Você fica pensando, né? A bola começa a queimar nos pés de alguns jogadores, principalmente numa final. Claro. O Almada faz a jogada espetacular do primeiro gol, que acaba, né, por sorte, nos pés do Luiz Henrique. Torcida alvinegra, antes de continuar assistindo esse vídeo top, esse vídeo sensacional, não deixe de apoiar os nossos amigos da 1xBet. A 1xBet hoje é uma das maiores plataformas do Brasil e do mundo e eles são parceiraços aqui do nosso canal e vocês, é claro, podem estar conhecendo a plataforma clicando no link que eu estou deixando fixado aqui nos comentários. Vocês vão lá, clica no link que eu estou deixando fixado aqui nos comentários e vocês vão estar conhecendo a plataforma, que eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante. E lembrando, ainda na próxima quarta-feira tem esse jogo decisivo contra o Internacional, né? Pelo esse título inédito, mais um título inédito do Botafogo, né? Que é esse do Campeonato Brasileiro, e é sempre bom fazer aquela fezinha. Lembrando, se vocês utilizarem o meu código promocional BOTA1XFOGO, né? Terá 100% de bônus no primeiro depósito, bônus que pode chegar até 100% de bônus, né? Pode chegar a R$ 1.560. Então, assim, é uma oportunidade única, uma oportunidade espetacular. Então, não perca tempo. Clica no link que eu estou deixando fixados aqui. Conheça a plataforma primeiro, faça a fezinha de vocês usando o meu código promocional, que eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante e já aposte na vitória do Fogão para cima do Internacional. Tem jogos da Liga dos Campeões, ou seja, tem diversos jogos, jogo de tênis, jogo de basquete. Então, galera, não percam tempo, não percam o tempo de vocês. Clica no link que eu estou deixando fixado aqui, 1xBet neles. Lembrando, só vale fazer a fezinha maiores de 18 anos. Faça uma fezinha com muita responsabilidade. Então é isso. Vamos voltar para o vídeo que está sensacional. Torcida alvinegra, eu vou falar um negócio para vocês. Eu estou muito feliz com esse momento mágico que o Botafogo está vivendo, né? Fomos campeões da Libertadores, não é para qualquer um. Há 3 anos atrás, nenhum botafoguense imaginaria que o Botafogo iria levantar essa taça, esse título inédito. E o Botafogo conseguiu, né, esse feito histórico, né? Com o jogador sendo expulso aos 30 segundos, né? A bola rolou, o Gregório foi expulso. Então, assim, será que se fosse outra equipe ou um técnico brasileiro, né, no comando do Botafogo ganharia esse título, né, da Libertadores? Porque eu vou falar um negócio para vocês. Um volante, o Arthur Jorge, não tirou ninguém, não tirou o atacante, não ficou com aquele nervosismo, manteve o time, e o time foi capaz de fazer 2 gols no Atlético Mineiro só no primeiro tempo. Então, assim, temos que parabenizar muito, muito, muito. Eu não vou parar de fazer react do Botafogo. Vamos ficar uns 3 dias aí fazendo react, né? Só para vocês verem, né? A imprensa esportiva rasgando elogios ao Fogão, que é isso que o Botafogo merece. Ser elogiado, né? Até essa temporada acabar. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!